Na Trilha do Cristo. Assim foi a origem, obra de puro amor. Foi numa reunião do Centro Nacionalista, fundado sob a inspiração de Alcebiades Delamare Nogueira da Gama, fulgurante tribuno católico e um dos ardorosos entusiastas do monumento, que o general reformado Pedro Carolino de Almeida propôs que fosse comemorado o primeiro centenário de nossa independência política com a ereção de um monumento de bronze a Jesus Cristo Redentor no Alto do Pão de Açúcar. Aceita essa proposta por aclamação da Assembleia, presidida pelo benemérito Conde de Afonso Celso, foi imediatamente organizada a primeira comissão do monumento e providenciado no sentido de abertura de concurso de projetos e escolha do melhor local, do que resultou a preferência do Corcovado e a aceitação dos desenhos e maquetes organizados pelo humilde autor dessas linhas. Em plena época de utilitarismo, de presunçoso materialismo científico, de desenvolvimento de paixões, poder ser levado a bom termo, perseverantemente e serenamente, obra de tal envergadura que, sob vários aspectos, apresenta-se como formal contradição com os tempos que transcorrem, é coisa que merece segura reflexão. Na verdade, não lhe faltou de início viva controvérsia dogmática, mas essa polêmica mesmo entrou no plano da providência, pois, estimulado por essa forma o zelo dos católicos, aumentou-se-lhes o ardor do desagravo, consubstanciado nestas palavras de seu eminente chefe. Senhores, já não é tempo de discutir se convém ou não fazer o monumento, se há ou não outras obras que sejam mais urgentes do que essa. Depois que esta ideia foi aceita com entusiasmo por toda a parte, e principalmente depois das dificuldades que nos foram opostas e das agressões dirigidas a Nosso Senhor, não podemos deixá-lo nessa situação. O monumento tem de ser feito. Palavras de Dom Sebastião Leme, então arcebispo coadjutor do saudoso cardeal Arcoverde, presidente da Comissão do Monumento ao Cristo Redentor, a cujo zelo e decidido entusiasmo se deve o sucesso desta obra monumental, cognominada de modo sintético na feliz expressão do erudito escritor Perilo Gomes, o monumento da cidade. Contribui com óbulos generosos para essa obra magnífica o Brasil inteiro, desde a sua vibrante capital até o mais remoto lugarejo, em sítios ainda habitados pelos descendentes dos primeiros silvícolas. Apoiado pela decidida confiança de Sua Eminência, o senhor cardeal Dom Sebastião Leme, e pela digna Comissão do Monumento ao Cristo Redentor, com a parceria do pintor e gravurista Carlos Oswald, tendo obtido a colaboração do insigne estatuário Paul Landowski, a quem apresentei planos e projetos por mim elaborados nessa cidade, em consequência da primeira colocação obtida em concurso, com a cooperação da firma Penhar Consider e Coacô, nos detalhados e minuciosos cálculos de estabilidade da estrutura em concreto armado do monumento, contando com a dedicação do digno engenheiro fiscal, Dr. Pedro Fernandes Viana da Silva, para me facilitar singular empreitada, e com a de auxiliares e artífices competentes, dentre os quais destaco, por sua proficiência e dedicação insuperável, Heitor Levi, pude efetuar, em tempo relativamente curto, uma obra que a muitos se afigurava como de impossível realização pelas dificuldades técnicas a enfrentar, e a outros se apresentava como fracasso inevitável, em vista do alto custo de sua feitura. E a sistemáticos opositores e descrentes era tida como antiestética, desnecessária ou contraproducente. A par de longas meditações em assuntos de natureza técnica, muitos dos quais inéditos, tinha a observação atenta para todos os acontecimentos que transcorriam e, particularmente, para os que se desenrolavam em torno da execução dessa obra monumental. Assim foi a origem, o ponto inicial do partido tomado por base de toda a concepção artística, obra de puro amor, sem nenhum aproveitamento de ordem material. Durante a construção do monumento, viu-se surgir, ao princípio, uma coluna vertical, a que foi juntada pouco depois uma trave horizontal, despontando dessa forma a cruz, aos olhos maravilhados da cidade rumorosa. A aproximação do grandioso monumento dava a conhecer, porém,
a combinação de 3 linhas erigidas como princípio construtivo, vigas trianguladas para atender ao extraordinário balanço dos braços e armações triangulares em sustentação à acentuada inclinação da cabeça, vigas trianguladas de contraventação em consideração aos extraordinários esforços de torção a suportar a imagem por ocasião do desencadeamento de ventos turbilionares. Não é difícil perceber, assim, que o espírito matemático presidiu a organização de todo aquele monumental projeto. Antes de ser escultura, ele foi arquitetura na disposição e distribuição das massas, nos braços distendidos, formando com o tronco ereto, à maneira de coluna canelada, uma monumental e nobre cruz. E antes de ser arquitetura, ele foi geometria em toda a estrutura interna e nos estudos de estabilidade. É ainda a geometria que dá a última demão no revestimento artístico, com pequenos elementos triangulares. A geometria é, sem dúvida, a grande mestra da arquitetura, da escultura e da pintura também. Não descrépita desse juízo o eminente estatuário Polandowski, que, informado do andamento das obras, assim se manifestou. Recebi com prazer a sua carta e fotografias, por onde verifico que você conduz o seu trabalho com segurança e maestria magníficas. Será um exemplo e uma grande lição para todos os escultores e arquitetos que desejem empreender trabalhos monumentais dessa ordem. Seu processo era certamente excelente. A matemática será sempre a rainha da arquitetura e mesmo da escultura. O rigor da matemática, de seus métodos e técnica, permitiu pela primeira vez, em obra de tal envergadura, a construção de possante estrutura interna, independente da modelagem externa, com certeza do mais exato ajustamento. Estou certo que não erra quem disser achar-se no Corcovado o maior monumento de arquitetura da época. Maior pelas dificuldades técnicas resolvidas, pelo método de construção empregado, pelas inovações artísticas que oferece e por sua significação moral e religiosa.